Declaro aberta a 10ª sessão ordinária do plenário deste Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da nona... Tom Márcio fará a leitura. Ata da 9ª sessão ordinária, realizada em 18 de abril de 2012, presidência do ministro César Pelus, ausente o senhor ministro Celso de Mello, Joaquim Barbosa, a senhora ministra Carmen Lúcia, vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Macedo Prado de Brito Pereira. Regulado o seguinte processo: ação direta de inconstitucionalidade. Curso plenário, sobre o conteúdo da ata, pergunto se posso declará-la aprovada. Aprovada a ata e, em sequência, comunico a todos que se encontram presentes estudantes do curso de Direito das seguintes instituições: Faculdade do Instituto Brasil, de Anápolis, Goiás, e Programa Estágio Visita do Centro de Formação e Treinamento da Câmara dos Deputados. Peço que os visitantes se sintam à vontade neste nosso plenário. Em sequência, chamo para julgamento com sustentação oral e sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, a DPF 186. Ela procede geograficamente do Distrito Federal, tem como requerente o partido DEM, Democratas. Interessados: Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, reitor da Universidade de Brasília, Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília e já anunciado que haverá sustentação oral, eu concedo a palavra à Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, inicialmente para o seu relatório. Senhor presidente, eminentes pares, eu peço licença a vossas excelências para fazer um resumo, porquanto meu relatório tem em tipo 14 mais de 40 páginas. E como o relatório já foi distribuído aos eminentes pares, e como haverá sustentação oral, farei um brevíssimo relatório daquilo que interessa. Trata-se de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo Partido Democratas DEM, com pedido de liminar, que visa a declaração de inconstitucionalidade, atos da Universidade de Brasília, UNB, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, CEP, e do Centro de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, CESP, os quais instituíram o sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial, 20% de cotas raciais, étnico-raciais, no processo de seleção para ingresso de estudantes e também para descendentes dos povos indígenas. Pretende, em síntese com esta ADPF, desconstituir os seguintes atos: a ata da reunião extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, CEP, a resolução 38, 18 de julho de 2003, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, o plano de metas para a integração social, étnica e racial da UNB, o item 2, subitens 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, e o item 3, subitem 3, 9, 8, item 7, todos do edital 2 de 20 de abril de 2009, do segundo vestibular de 2009, dessa instituição federal de ensino superior. O arguente alega, em suma, que tais atos ofendem os artigos 1º, caput 3, 3º, 4º, inciso 8º, 5º, incisos 1, 2, 23, 41, 54, 37 caput, 205, 206 caput 1, 207 caput e 208, 5, todos da Constituição Federal. Sustenta em síntese que a discriminação supostamente existente no Brasil é uma questão social e não racial. Esse é o breve relatório que faço a vossas excelências.
Obrigado a Vossa Excelência. Pelo requerente falará a doutora Roberta Fragoso Menezes Kaufmann. Doutora Roberta, Vossa Excelência disporá do tempo de 15 minutos ou até 15 minutos para a sua sustentação oral. Boa tarde, senhores ministros. Boa tarde, senhoras ministras e mais autoridades presentes. A questão que se coloca aqui nessa ação é uma questão da mais alta relevância para o Estado brasileiro. O que se discute nessa ADPF é se nós queremos implementar no Brasil um modelo de um Estado racializado, um modelo de um Estado em que os direitos das pessoas são divididos com base em um critério tênue no Brasil, como é a cor da pele. É importante destacar que em nenhum momento se questiona ou se discute nessa ação a constitucionalidade de ações afirmativas como um gênero para a integração necessária das diversas minorias. Não se discute também nessa ação que o Brasil adota um modelo de Estado social, que, em oposição ao Estado liberal, objetiva justamente a criação de um país mais justo, mais igual, mais solidário, mais fraterno. Não se discute também nessa ação a existência de racismo, de preconceito e de discriminação em relação aos negros na nossa sociedade. O que se discute, evidentemente, é qual é a melhor forma de integrar os negros no Brasil. Porque todos nós queremos a integração dos negros. Todos nós queremos a criação de um país melhor. A diferença e o que nós colocamos aqui nesta ação é que em todos os países que implementaram uma política de cotas de recorte exclusivamente racial, e quando eu digo isso eu me refiro especificamente à política norte-americana de cotas raciais, a política instituída na África do Sul, a política também instituída em Ruanda. Em todos esses países que implementaram cotas, houve antes um século de segregação institucionalizado. Houve sempre a definição por meio de lei daquele que era o beneficiário da medida. A questão que se coloca não é superficial. Se você não tem um critério preciso para definir no Brasil quem é o pardo, quem é o moreno, as consequências da implementação desta medida, por meio de leis que vão criar categorias raciais no Brasil, podem ser mais desastrosas do que os eventuais bônus que a política pode ocasionar. Nos Estados Unidos, o critério para definição racial é o critério da gota de sangue. Se o cidadão tivesse uma gota de sangue negro, ainda que na aparência ele fosse loiro, dos olhos azuis, aquela pessoa seria, em todos os segmentos sociais, considerada negra. Não é à toa que historiadores mostram que, por meio de leis, desde o hospital em que o bebê nascia, até o cemitério onde ele era enterrado, todas as instituições sociais eram rigidamente segregadas com base na cor da pele. Não é preciso afirmar, mas a imposição de um modelo de Estado racializado, por óbvio, traz consequências perversas para a formação da identidade de uma nação. Você cria, então, identidades paralelas, identidades bipolares. Você não cria um sentimento de cultura nacional. Você cria um sentimento de culturas segregadas, porque o critério não é objetivo. É diferente falar de cotas para deficientes físicos. É diferente falar de cotas para idosos. É diferente falar de cotas para gestantes. Porque existem critérios objetivos que definem os beneficiários.
No Brasil, as cotas raciais, tal como estão sendo impostas nas universidades, especialmente no caso da universidade que está sendo impugnado, a UNB, as cotas estão sendo implementadas por meio de tribunais raciais, de composição secreta, e que com base em critérios mágicos, místicos, definem a tênue diferença entre um moreno, um pardo e um branco no Brasil. Não é preciso lembrar a todos o caso dos gêmeos da UNB, em que 2 gêmeos idênticos, univitelinos, foram considerados cada qual de uma raça diferente. A declaração de 18 de julho da Unesco diz: menos que um fato biológico, a raça é um mito social. E como tal, tem causado, em anos recentes, pesados danos em termos de vida e de sofrimento humanos. Existem inúmeros desafios para a implementação de cotas raciais no Brasil. O primeiro deles é a imensa miscigenação que nós temos desde o início da colonização. Não é à toa que uma pesquisa recente realizada pelo professor doutor titular de genética da Universidade Federal de Minas Gerais, chamado Sérgio Danilo Pena, na sua pesquisa Retrato Molecular do Brasil, ele mostra que é impossível no Brasil correlacionar cor de pele e ancestralidade genômica. Em outras palavras, o fato de nós termos tido uma miscigenação bastante intensa desde o início da colonização faz com que seja impossível você olhar para o negro hoje e dizer que ele necessariamente descende de escravo. Da mesma sorte que é impossível você olhar para um branco e dizer que ele necessariamente descende de senhor de engenho. Só são 10 genes que definem a cor da pele, de um total de 25 mil genes. O problema, essa pesquisa mostra que, por exemplo, pessoas como Neguinho da Beija-Flor possuem 70% da sua ancestralidade genômica europeia. Então, Neguinho da Beija-Flor, Daiane dos Santos, Hilde Silva, dentre outras inúmeras personalidades que foram pesquisadas, mostram que, como só são 10 genes que definem cor, é possível que a pessoa, na aparência, tenha pele escura, mas que não necessariamente descenda de escravos no Brasil. E isso só foi possível aqui porque a miscigenação foi uma constante, coisa que não aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, em que, desde o início, a miscigenação foi proibida por lei. Até 1967, era crime o relacionamento entre as cores diferentes nos Estados Unidos. É preciso destacar que, mesmo com a regra da gota de sangue, nos Estados Unidos, só 10% da população é considerada negra. Aqui no Brasil, se nós fôssemos adotar a regra da gota de sangue, quem de nós não seria negro? Essa é uma diferença crucial que separa os nossos modelos. A verdade é que nós não precisamos implementar nesse país, no Brasil, um modelo de cotas que foi pensado para solucionar o problema de outras realidades. Nós podemos ser criativos e pensar em um modelo de ação afirmativa à brasileira, em que nós possamos partir de critérios objetivos para integrar justamente os negros. Porque se dentre os pobres no Brasil, 73% são negros, se nós fizermos uma política de recorte social a partir de critérios objetivos, como, por exemplo, renda mínima, como, por exemplo, haver estudado em escolas públicas, nós faremos a integração necessária, sem criarmos os riscos
de dividirmos o Brasil racialmente. É preciso esclarecer também que em pesquisa recente realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes de Ensino e publicada em agosto de 2011, se demonstrou que nesses 10 anos de cotas raciais, exclusivamente raciais, tal como está sendo implementado na Universidade de Brasília, e que agora é objeto de impugnação, não houve um aumento de nem 1% dos alunos pobres na universidade. É uma falácia a ideia de que a cota racial integra aqueles que mais precisam da ajuda estatal. É preciso esclarecer que nós não estamos nessa ação revivendo os horrores da escravidão. Todos nós somos contra a escravidão. Todos nós somos contra os horrores que foram cometidos em nome de uma política mercantilista. O que está em jogo nessa ação é se nós queremos dividir o Brasil, se nós precisamos criar culturas paralelas e um Estado racializado, como é hoje, infelizmente, o ideário da Secretaria de Igualdade Racial, que, do meu ponto de vista, merece a alcunha de Secretaria do Racismo Institucionalizado, porque quer dividir o Brasil em diversos segmentos sociais, desde o atendimento em hospitais públicos, passando por universidades, passando pelo mercado de trabalho, passando pela representação em partidos políticos, na publicidade e na propaganda. Nós não precisamos implementar este modelo para vivermos um país integrado. Nós podemos implementar um outro modelo baseado na nossa integração. Porque, afinal de contas, o racismo e o preconceito se combate na esfera penal. E não é à toa que hoje existe no Brasil, em pesquisa divulgada pela Fundação Perseu Abramo, 96% dos brasileiros se declaram não racistas. Existe hoje um constrangimento social em a pessoa se declarar racista. Isso é um bônus que não pode ser ignorado. No Brasil, nós conseguimos alcançar a formação de uma identidade nacional que independe de cor. Todos os nossos ídolos, todos os nossos símbolos de unidade refletem a formação do nosso povo, plural. Negros, brancos, índios, imigrantes, todos nós, juntos, formamos um só povo, que é o povo brasileiro. E eu termino a minha participação lendo para os senhores, para as senhoras, uma passagem do nosso líder, Nelson Mandela, que era contra, e é contra, as cotas raciais. Ele diz, na sua autobiografia, recém-publicada: o opressor precisa ser libertado, tanto quanto o oprimido. O homem que tira a liberdade do outro é prisioneiro do ódio, do ressentimento. Está preso nas grades do preconceito e da pobreza de espírito. Ser livre é se livrar do ressentimento, é se livrar das algemas, viver de uma maneira que se respeite e se reforce a liberdade do outro. Diz Mandela: eu dediquei a minha vida à luta do povo africano. Lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. O meu ideal é de uma sociedade livre e democrática, em que todas as pessoas vivam com igualdade de oportunidades. Esse é o ideal que move minha vida e que espero ser realizado. Mas, se necessário, é um ideal pelo qual estou preparado, inclusive, para morrer. Senhores ministros, senhoras ministras, não existe racismo bom. Não existe racismo politicamente correto. Todo racismo é perverso e precisa ser evitado. Obrigada. Obrigado, Vossa Excelência. Obrigado, Vossa Excelência. Falará a doutora Indira Ernesto Silva Quaresma, Procuradora Federal. Falará pelos interessados. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, reitor da Universidade de Brasília,
e Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília. Vossa Excelência também disporá do tempo de até 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República, todas e todos, boa tarde. Mahatma Gandhi diz que cada vez que você dá um passo adiante, você está destinado a perturbar algo. Agita o ar enquanto avança, levanta pó, altera o chão, vai atropelando coisas. Quando uma sociedade inteira avança, continua ele, esse atropelo se faz em escala muito maior. E cada coisa que transtornar, os interesses criados que quiser suprimir, tudo se transforma em obstáculo. A Universidade de Brasília deu um passo adiante. Foi a primeira universidade pública federal a instituir o regime de cotas raciais em seu vestibular. E é por isso que nós estamos aqui, porque ela perturbou algo. Ela transtornou interesses, ela perturbou uma ordem exclusivista no propósito de incluir, de se diversificar, de se colorir. Em nome do magnífico reitor da Universidade de Brasília, do CEP e do CESP, a Procuradoria-Geral Federal vem muito respeitosamente ocupar essa tribuna, na companhia já dos seus amigos da Corte, Fundação Palmares e Fundação Nacional do Índio, combater, enfrentar mais esse obstáculo, que se erige não apenas em relação à política pública de inclusão racial, mas se erige principalmente em relação a todos os negros e negras deste país. A Lei Áurea não teve o condão de transformar coisa em gente da noite para o dia. Ela não conseguiu apagar do imaginário coletivo, nem de brancos, nem de negros, mais de 350 anos de história e cultura de escravidão. Ela não avançou no sentido de dar um mínimo de condições para que negros e negras começassem a trilhar um verdadeiro caminho de igualdade formal e material. Deixar os negros à própria sorte foi sim vontade governamental. Aos negros negou-se terra e educação, as duas únicas formas de ascensão social e promoção da dignidade humana da época. Em uma franca política de branqueamento da população brasileira, optou-se por trazer imigrantes europeus que chegaram aqui, tão pobres quanto os nossos negros, mas deu-se àqueles o que se negou a estes. E os europeus vicejaram e, sem dúvida alguma, foram responsáveis por nos alçar ao patamar de país moderno. Mas os negros foram alijados das riquezas econômicas e intelectuais do país. Quase 124 anos após a abolição, os dados estatísticos de instituições sérias, públicas e privadas, demonstram, sob qualquer perspectiva ou fator analisado, que ser negro no Brasil continua sendo motivo para estar alijado das riquezas econômicas e intelectuais do país. Nós vivemos anos sob o domínio de um mito, de uma ilusão, de uma hipocrisia, democracia racial, que nos impediu de termos uma visão nítida sobre a situação do negro no país. E ainda hoje, quando todos os indicadores sociais e econômicos retumbam que essa democracia racial não existe e nunca existiu, há quem insista em tentar obnubilar o debate, escamoteando racismo sobre a pobreza. Falar abertamente sobre racismo no Brasil parece que toca os medos mais profundos. Por outro lado, não enfrentar a questão tem sido uma das razões do fracasso do nosso projeto de uma nação livre, justa, solidária, fraterna. Racismo, pobreza e desigualdade e sexismo estão na base das questões estruturantes do país. A forma de enfrentar cada um desses problemas é diferente, mas o primeiro passo na solução da sua resolução é identificar a sua existência. E como não poderia deixar de ser, as universidades públicas foram as primeiras a manifestar a vontade de combater o racismo. E entre as universidades federais, a UNB, que tem vocação para ser vanguardista, foi a primeira a enfrentar a questão de peito aberto. Porque lá no início do século XXI, quando a UNB olhou para dentro de si, o que ela viu? Ou melhor, excelências, o que ela não viu? Ela não viu alunos e professores negros na mesma proporção que nós existimos na sociedade. Éramos historicamente apenas 2% entre os alunos e 1% entre os professores. E ela viu que não era só na universidade que nós negros estávamos subrepresentados, mas em todas as esferas de poder e prestígio, a participação dos negros ao longo de mais de um século tem sido rara. Paulo, o apóstolo, disse que a letra mata, mas o espírito vivifica. A UNB vivificou o princípio da igualdade, materializando-o, e se dispôs a ser agente de transformação do perfil educacional dos negros da comunidade brasilense com respaldo constitucional da autonomia universitária. Claro que não foi um processo simples, nem ainda o é. O Democratas, por exemplo, acha que o negro não deve ter uma vaga na universidade só porque é negro, e o pensamento por trás é que ele é melhor do que o branco, afinal. Defende que em um país tão miscigenado como o nosso é impossível dizer quem é beneficiário da política pública de afirmação, que raça não é um conceito genético científico, defende que cotas não devem ser para negros e sim para pobres, que se deve investir na escola pública para que o negro chegue à universidade em condições de igualdade. Diz que o Brasil se transformará em uma Ruanda, que contabilizou mais de 1 milhão de mortos em uma guerra civil racial entre Tuts e Hutus, só porque a Universidade do Brasil implantou um sistema de cotas raciais. E não bastasse isso, ainda acusa a UNB de práticas hitlerianas. A par da absoluta dissociação
dissociação entre a realidade brasileira e os argumentos defendidos pelos democratas, essa ação tem um mérito, que é o de trazer a discussão sobre racismo a lume. Sim, porque ainda que se diga que vamos discutir outra coisa, é exatamente disso que trata essa ação. Racismo no Brasil, só nós negros podemos senti-lo. Este era o lema da Frente Negra Brasileira, criada em 1931, e infelizmente hoje, 81 anos depois, ainda tem seu lugar. O mestre pela UNB, Damião Alves, diz que a classe média brasileira, em geral branca, sempre se achou muito tolerante e receptiva ao contato com pessoas de outras cores. A ideia de uma sociedade que não se importa com cores é normalmente defendida por pessoas de pele mais clara. A igualdade é sempre vista da perspectiva do dominante, ainda que a dominação seja complacente. Essa relação amistosa, muito bem retratada por Monteiro Lobato através desses personagens Dona Benta e Tia Anastácia, dá a falsa impressão que o Brasil não é racista. E essa falsa impressão é ainda alimentada por um outro fator. O negro é o símbolo da cultura nacional. Ora, indagam muitos, se o negro é o símbolo da cultura nacional, como é que ele pode ser discriminado? Isso, na verdade, esconde as chamadas áreas duras e moles das relações raciais no Brasil. Os antropólogos dizem que nas áreas duras a cor da pessoa tem maior importância, ao passo que nas moles não. As áreas duras são trabalho, universidade e mercado matrimonial. E as áreas moles são ligadas ao domínio da cultura, do lazer e da religião. Carlos Rosenbaum diz que é na complexa inter-relação família, educação e mercado de trabalho que se define o lugar que as pessoas irão ocupar na hierarquia social. E é aqui que, para a maioria dos negros, se estruturam as suas condições de exclusão e subordinação. Racismo não se opera apenas na forma da violência, da segregação, do apartheid ou de plaquinhas Only White. A professora Rita Segato, da UNB, ensina que no Brasil o racismo é do tipo automático e refletido, naturalizado, culturalmente estabelecido e que não chega a ser reconhecido ou explicitado como atribuição de valor e ideologia, mas constitui o gargalo e o escoadouro dos alunos negros, impedindo-os de avançar no sistema educativo. As cotas, continua ela, vêm justamente denunciar e combater esse tipo de racismo, porque a sua ação é silenciosa, mas suas consequências falam alto nos números que as pesquisas recolhem e podem ser facilmente constatadas na ausência de negros em posição de prestígio na sociedade. Um argumento recorrente nessa discussão é uma suposta dificuldade de identificar quem é negro no Brasil. Somos miscigenados, sim, mas os negros no Brasil, claros ou escuros, são negros. E não consta na nossa história, no nosso inconsciente coletivo nacional, dificuldades técnicas ou comprovação científica para que uma pessoa negra e para que uma pessoa branca seja identificada como tal. Os olhares brasileiros identificam os negros em qualquer ambiente e nós somos assim reconhecidos para todas as situações reportadas em jornais, revistas, televisão, trabalhos científicos e no nosso cotidiano. Horaci Nogueira dizia que o racismo no Brasil é de marca, não é de origem. Observam-se os fenótipos, não os genótipos. Para nós brasileiros, pouco importa se há uma gota de sangue negro em um branco ou se há 70% de DNA europeu e neguinho da Beija-Flor em Daiane dos Santos. Nós não podemos achar que as ciências naturais têm supremacia sobre as ciências sociais. O fato de as ciências naturais dizerem hoje que a espécie Homo sapiens não é dividida em raças não justifica o fim das ações afirmativas. Há um porque há cerca de 70 anos atrás o discurso das ciências naturais era outro. Há outro porque o racismo é um fato da vida em sociedade, um problema insoluto das ciências sociais, e nelas há de encontrar seu fim. O que é incontroverso é que a comunidade negra brasileira precisa urgentemente de personalidades emblemáticas, se me permite usar uma expressão de Vossa Excelência, ministro Joaquim Barbosa. Há um consenso na sociologia que o negro no Brasil só experimenta ascensão social forte pelo futebol, pela música e pelo narcotráfico. Excelências, se o menino for perna de pau e a menina não tiver talento para música e ambos não forem capturados pelo canto da sereia do narcotráfico, que tipo de emprego eles terão? Eu vos respondo, do tipo braçal, do tipo de pouco desafio intelectual, do tipo de baixa remuneração. Que tipo de motivação eles terão se olham para os profissionais de sucesso, e não me refiro aqui a celebridades, e não vem quase ninguém da sua cor? O que fazer com esse sentimento? Não, sentimento não. Com esse pensamento derrotista de estudar e ser doutor não é para mim. Quando um jovem negro vence na vida pelo estudo, ele desperta nos seus pares um sentimento de se ele conseguiu, eu também posso. Isso é inspirador, isso é resgate de autoestima. Com o diploma na mão, onde quer que esse jovem obtenha colocação, ele fará a diferença, se não outra, a diferença da sua presença. Quanto ao mérito acadêmico, o autor quer nos fazer crer que os aprovados no vestibular tradicional merecem mais os benefícios sociais que o curso superior em Universidade Federal proporciona, ou pior, que são legitimados para tais benefícios porque nasceram brancos ou em famílias de poder aquisitivo mais adequado a uma vida saudável. E quem não nasceu nessas condições merece estar onde está. No caso da clivagem racial, essa percepção é socialmente desastrosa
desastrosa, pois pesa sobre a população negra o estigma da incompetência construída pela ideologia racista, e a sua ausência dos bancos universitários reforça todo o sistema de segregação racial. Então eu me recordo quando Nelson Mandela disse: será que alguém realmente pensa que eles não conseguiram o que queriam porque não tinham o talento, a força ou a tolerância do comprometimento? Nós não somos só braço, só corpo, só ginga. Nós somos seres holísticos, completos, capazes de contribuir para a formação do patrimônio não só cultural, mas também científico do país. O que nós não podemos mais é sermos minados em nossa autoestima. E é isso que o racismo brasileiro faz. Ele faz nos duvidar da nossa capacidade desde pequenos. Ele derruba as crianças negras dos bancos escolares. Todos têm mérito. E o mérito dos candidatos incluídos pelo sistema de cotas obedece a novos parâmetros meritórios de conhecimento e oportunidade, não mais baseado nos valores históricos culturais de nossa formação, que é calcada no genocídio dos povos nativos, no escravismo dos povos africanos e no colonialismo. Ao contrário, a universidade, e é seu papel, deve ser contribuidora privilegiada do desenvolvimento humano, o que pressupõe olhar os indivíduos a partir da complexidade do meio, da cultura, da história e das relações econômicas circundantes. A boa índole do povo brasileiro tem dado mostras de que qualquer menção à guerra civil ocorrida em Ruanda é um desvario. A convivência entre brancos e negros no campus tem sido a mais pacífica, tolerante e respeitosa possível. O que não foi respeitoso foi comparar o sistema de cotas da UNB com práticas hitlerianas. Está indelevelmente gravado nos anais da história e na memória e nos corpos daqueles que sobreviveram ou não ao nazismo que Hitler tirou judeus das escolas e universidades e os colocou nos campos de concentração. A UNB tira-nos, nós negros, dos campos de concentração, da exclusão, e nos coloca na universidade. Eu prefiro ter como referência a história das mulheres. Ela demonstra bem o que pode vir a ser a história dos negros neste país. Eu peço que Vossas Excelências gravem em suas memórias o quadro desse julgamento. Somos tantas mulheres, advogadas, ministras, procuradoras, servidoras, trabalhando árdua e ardentemente para o deslinde de uma das questões mais controvertidas do Brasil, Brasil este que hoje é presidido por uma mulher. Esse quadro, com tantas personagens femininas, seria inimaginável em 1960, mas eu vou mais além. Ele estaria incompleto há apenas 12 anos atrás, antes de a primeira mulher ter assento nessa corte, e ele ainda estaria incompleto há menos de 1 ano e meio atrás, antes de a primeira mulher assumir a presidência desse país. Algumas pessoas retrógradas podem até dizer que as mulheres tomaram o lugar dos homens. Afinal de contas, machismo é um problema que ainda nos assola. Mas o fato é que é a sociedade que tem uma capacidade ímpar de se expandir, de acomodar, de incluir. Enfim, Excelências, o sistema de cotas, ele é belo e necessário. É em boa medida reparatório, sim, para corrigir as injustiças praticadas no passado, mas é principalmente distributivo, e então ele se agiganta, pois o objetivo é melhor repartir no presente a igualdade de oportunidades para um futuro melhor para todos os brasileiros. Excelências, a UNB encerra esse momento pugnando pelo não conhecimento, pelo desprovimento da arguição e citando Ronald Dworkin, para quem, se os nossos juízes reconhecerem esse aspecto do que as nossas melhores universidades pretendem fazer, bem como a sua necessidade acadêmica de diversidade educacional, eles terão servido especialmente bem. Terão agido não só como juízes que permitiram a continuidade de iniciativa educacional essencial, mas como professores que ajudaram a explicar à nação o verdadeiro e duradouro preço para todos do nosso passado racista e a promessa nítida de uma política educacional que possa nos ajudar a alcançar, caso realmente o queiramos, uma união mais perfeita. A UNB e todos os brasileiros precisam que hoje Vossas Excelências sejam, além de nossos juízes, nossos professores. Obrigada. Pela Advocacia Geral da União, falará Sua Excelência o ministro Luiz Inácio Lucena Adams, advogado-geral da União. Excelentíssimo senhor presidente, Aires Brito, senhoras ministras, senhores ministros, senhora vice-procuradora-geral da República, doutora Débora. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de registrar as homenagens da AGU à sua presidência, que inicia nessa primeira sessão, e lhe dizer que a AGU tem um enorme prazer de, assim como com as presidências que o antecederam, em colaborar e atuar em favor desse tribunal e de sua função primordial, aceitando o pleito do pacto que o senhor fez na sua posse, de defender a Constituição Federal Brasileira. Presidente, senhor relator, eu venho aqui, em nome da Advocacia Geral, defender esse tema que, de novo, retoma, já iniciaram a discussão dos quilombolas na última sessão, mas retoma aqui a discussão racial no Brasil. É dado para nós
que a nossa legislação e a nossa Constituição, primordialmente, tem buscado retirar da nossa realidade brasileira todos os elementos de discriminação que têm sido presentes na nossa história. Ela está presente no artigo 1º do inciso 3º, no artigo 3º, inciso 1, 3 e 4, e no artigo 170, quando defende a dignidade humana, quando defende o combate à discriminação e quando busca reafirmar essa integralidade brasileira em todas as suas matizes e diferenças. Ela, ao mesmo tempo, protege e defende a cultura negra. Ela defende a necessidade de preservar essa identidade, de buscar reforçar a identidade que é parte da nossa identidade nacional, seja nos anos 16, a Constituição, seja nos anos 17. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil, desde 68, já incorporava a necessidade de combater a discriminação. Quando nós ratificamos a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, cuja cláusula segunda já dizia e já apoiava a adoção de medidas especiais com o objetivo, o princípio de assegurar de forma conveniente o progresso de certos grupos sociais e étnicos, ou de indivíduos que necessitem a proteção para poderem gozar e exercitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais. O Brasil, sempre do ponto de vista institucional, criou, participou desse compromisso, mas na sua implementação nunca realizou, nunca efetivou esse combate dessa discriminação. E a discriminação aqui não é uma discriminação biológica. Há uma confusão que essa corte já superou ao dizer que discriminação e racismo não é um conceito biológico. Quando nós referimos ao conceito biológico para identificar o racismo, lembra aquela discussão do século XX que procurava identificar o criminoso pelo tamanho do seu cérebro, pelas dimensões do seu cérebro. A questão racismo é uma questão eminentemente cultural. Não é por menos que nos Estados Unidos, hoje o racismo não é essencialmente contra o negro, o racismo hoje é contra o hispânico. É contra aquele que vive em condições que migraram dos Estados Unidos, os mexicanos, os centro-americanos que migram dos Estados Unidos e vivem em condições subhumanas de ilegalidade. Então, essa é a realidade de racismo, que é uma realidade cultural, que é uma realidade que aparece no Brasil, como foi bem dito anteriormente, como um fenótipo, como uma imagem, uma percepção que está presente na sociedade, e por isso é tão difícil combatê-la. Porque ela não está presente em instrumentos formais, ela está presente exatamente na reprodução cultural, na forma como esse país se estabelece. E é por isso que o governo Lula e já o governo presidente Dilma adotaram no Brasil a necessidade de o Estado brasileiro estar vocacionado para essa função, com uma secretaria que busca integrar as diversas culturas raciais do Brasil, na Secretaria de Relações de Igualdade Racial. Não é uma secretaria de racismo, como vem aqui defender de maneira muito assodada e muito equivocada. É uma secretaria que vem defender a igualdade, a integração de todos os brasileiros, não negando a diferença, mas reconhecendo a diferença. E a partir do reconhecimento dessa diferença, reafirmando os níveis materiais, objetivos que têm que permitir a integração na sociedade. E essa integração passa por adoção, no Brasil, de políticas como essa política afirmativa, que está presente não apenas na Constituição. O Congresso Nacional vem adotando isso, seja na Lei 10.172 de 2001, na Lei 10.558 de 2002, na Lei 12.288 de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial. O nosso legislador vem reconhecendo essa realidade. E ele responde uma questão, que é a questão que essa Corte deve responder hoje. Existe ou não racismo no Brasil? E se essa realidade de racismo provoca desigualdade social? Se ela reproduz desigualdade racial? E essa realidade se faz presente nos números e nas realidades estatísticas que nosso IBGE e outros institutos têm apurado.
Assim é que, por exemplo, 50% da nossa população compõe sim de negros e pardos. Ao mesmo tempo, do ponto de vista social, se considerarmos 10% mais pobres, que são aqueles que ganham até R$70, que estão nos miseráveis, na realidade, vamos ver que 11,5 milhões de brasileiros negros e pardos compõem essa realidade, enquanto apenas 4 milhões de brancos compõem essa faixa social. Para cada 2,7 pessoas brasileiras, negras e pardas, nós temos um branco que estão na condição miserável. Ao contrário, se nós considerarmos os mais ricos, 1% mais ricos, 8% de pessoas pardas e 1,1% de pessoas negras contra 88,4% de pessoas brancas. Então, sim, existe uma realidade social que reproduz e vem reproduzindo uma realidade de discriminação. Não é uma realidade institucionalizada. Não existem leis que proíbem o casamento de brancos com negros. Não existe uma lei que proíbe a ascensão social do negro no nosso país. Mas existe uma relação cultural que se reproduz há muitos anos, há séculos, que mantém essa relação de uma aparente democracia racial. Uma aparente democracia racial. Porque, na verdade, a realidade se reproduz numa conveniente permanência de estratificações diferenciadas, em que o elemento racial é um elemento que compõe essa realidade. Não é o único, é verdade, mas é um elemento. E ele tem que ser tratado. E se a resposta reconhecidamente for que há discriminação, é não só correto, como imperativo que se apoie e que se considere constitucional as políticas afirmativas de conteúdo racial. Exatamente porque elas vêm ao encontro do que a Constituição manda de combater a discriminação. Porque a discriminação não é só nas leis. As discriminações estão estabelecidas nas relações sociais, nas relações econômicas, nas relações profissionais, como é reconhecido em relação ao negro, é reconhecido em relação à mulher, é reconhecido em relação ao deficiente físico e assim por diante. Por isso que o Brasil, se quiser se tornar um Brasil de fato integrado, um Brasil que se considere como um país de primeiro mundo, no sentido não nortista, mas no sentido de um país líder, de exemplo para o resto do mundo, como um país que reconhece, valoriza o seu povo, ele precisa, é essencial que ele resgate, recupere e enfrente esses desafios. E ao enfrentá-lo, resgate e reafirme uma maior realidade de respeito pela multiculturalidade que o Brasil possui. É nisso que consiste, fundamentalmente, a grande, que eu cito aqui, parece frase do Boaventura de Souza Santos, quando diz que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que produza, alimente, e de uma diferença que não reproduza, alimente ou reproduza desigualdades. Ou seja, nós precisamos reafirmar institucionalmente políticas que enfrentem essa realidade. Não uma suposta pacificação que corresponde àquele carvão que está coberto cinza, que ninguém vê que está aceso, que todos acham que está apagado, mas que permanece queimando. E que um dia, evidentemente, se torna uma grande fogueira. É exatamente porque nós precisamos abrir e ver onde estão essas situações de discriminação, essas situações de desfavorecimento de brasileiros e brasileiras, de todos os brasileiros. Sem exceção, é que nós devemos, de fato, apoiar, sustentar, indo ao encontro do nosso ditame constitucional para
prevalecer políticas afirmativas, como as universidades vêm adotando. E vêm adotando de maneira eficaz. Do ponto de vista da UNB, o resultado da participação dos estudantes cotistas na UNB não tem reduzido a qualidade meritocrática da UNB. Antes, pelo contrário, os dados objetivos que a UNB tem, e ela já aprovou, já incorporou mais 3 mil estudantes cotistas, no universo de 31 mil, ou seja, a UNB não está excluindo a política universalista, mas ela está preservando uma faixa para isso. Desse universo de 3 mil, dos formados, mais de 1.000 formados, todos eles mantiveram uma média equivalente, quase, diria, igual dos alunos aprovados no sentido universalista, dentro da dinâmica universalista. Ou seja, em nenhum momento esses alunos que entraram para o sistema de cotas produziram um resultado que foi de encontro à meritocracia. Antes, pelo contrário, eles evoluíram rapidamente e no período de 4, 5 anos alcançaram um padrão de excelência equivalente a qualquer aluno de universidade que entra no UNB e consegue se formar naquela universidade com excelência, com meritocracia e com qualidade. E por isso, senhor ministro, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores ministros, eu espero a Advocacia Geral da União que, em homenagem a todos os que lutam contra a discriminação, e particularmente faço homenagem na pessoa da ministra Luísa Barros, aqui presente, que chefia a Secretaria da Igualdade Racial, que essa corte venha a declarar improcedente, improcedente a ação direta, a ação de cumprimento do preceito fundamental para reafirmar as políticas afirmativas adotadas pela UNB. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Certo. Bem, há 2 amigos da Corte, amice Cúria, portanto, inscritos para falar de modo coerente, né, com a postulação do requerente desta ADPF. Então, aplicando a eles o parágrafo 3º do artigo 131 do nosso regimento interno, combinadamente com o parágrafo 2º do artigo 132, são 2 apenas, cada um falará pelo tempo de até 15 minutos. A dobra do tempo se faz, dividindo por 2, dá 15 minutos para cada um dos amigos da Corte. Então, pela ordem, chamo a doutora Juliana Ferreira Correia, que falará pelo Movimento Pardo Mestiço Brasileiro. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Carlos Aires Brito, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministras, as demais autoridades, como representante do movimento Pardo Mestiço Brasileiro, não vim aqui hoje, perante essa corte, dizer o óbvio, que o sistema de cotas incita a segregação dos universitários pela cor de sua pele, que confronta os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Nem falarei sobre o absurdo de um tribunal racial que só prejudica os pardos, porque já foi brilhantemente exposto pela doutora anteriormente, doutora Roberta. Hoje me dedicarei a uma inovadora perspectiva. A respeito do último censo, realizado em 2010, muitas notícias foram divulgadas. Algumas, erroneamente, afirmavam que a população negra, com o percentual de 50%, superava aqueles declarados como brancos, com 47%. Como se o Brasil, excelências, fosse uma nação bicolor, em que só existisse negros e brancos. Esqueçamos, então, de todos, dos amarelos, dos índios, dos cafunzos, dos mamelucos, dos caboclos, esqueçamos de todos, pois o Brasil é dividido entre negros e brancos. Ora, excelências, a realidade
é que a pesquisa do censo, realizada em 2010, apontou que a população brasileira é composta de apenas 7% de negros. Então, quem seria os outros 43%? Quem são esses? De onde surgem? Estes são os pardos, ou denominados mestiços. Os pardos compõem a miscigenação tão popularmente conhecida como brasileira. E aproveito e relembro um dos maiores sociólogos que o Brasil já teve, Gilberto Freire, que dizia que o povo brasileiro, que a maior virtude é a miscigenação. Não é a chaga, é a nossa principal virtude, a miscigenação. Assim, excelências, pardo não é negro, pardo é pardo, e negro é negro. Pardos são os mulatos, descendentes de negros e brancos. Pardos são os cafusos, descendentes de negros e índios. E principalmente, excelências, pardos são os caboclos, que espalhados por todo o Brasil, e que somente no meu estado, Amazonas, compõe-se de 77% da população, descendentes de índios e brancos, em que nada, e nenhuma ligação tem com os afrodescendentes. Como enquadrar os caboclos pardos em negros? É um contrassenso sem tamanho. É uma verdadeira excrescência. Por isso, não podemos simplesmente considerar pardos e negros como iguais. Ou que o pardo está inserido na categoria negra. Fazer tal afirmativa, além de negar a etnia mestiça, é também racismo. Contudo, excelências, infelizmente, não é este o posicionamento da política nacional, instituindo normas como esta, das cotas da UNB, pós-vigigos, que exige, para concorrer às vagas reservadas por meio de sistema de cotas para negros, o candidato deverá ser de cor preta ou parda, declarar-se negro e optar pelo sistema das cotas. Resta cristalino o absurdo que o candidato deve submeter de negar a sua própria identidade, a sua própria cor, para conseguir um benefício. Senhores ministros e senhoras ministras, imaginem se todos os pardos tivessem que negar sua cor para alcançar um benefício. Não estaríamos diante de um verdadeiro genocídio racial, extinguindo a população parda, a etnia parda, sumindo com 43% da população brasileira? O sistema de cotas da UNB contradiz os ensinamentos de seu próprio fundador, o antropólogo Darcy Ribeiro, que assim dizia em sua obra O Povo Brasileiro: os brasileiros são um povo mestiço na carne e no espírito. A legalidade do sistema de cotas da UNB simboliza um retrocesso, não somente dentro do país, porque em alguns estados, inclusive Amazonas, Roraima e Paraíba, já foi reconhecido por lei o Dia do Mestiço, mas também internacional. Não podemos olvidar que o Brasil foi signatário da Conferência Mundial contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, promovido pela ONU, culminando na Declaração de Durban, que no tópico inserido do combate à tolerância correlata, item 56, reconhece a existência da população mestiça e condena a discriminação de quem são vítimas, especialmente porque a natureza sutil dessa discriminação pode fazer com que seja negada a sua existência.
exatamente como acontece com essa exigência da UNB. Portanto, patente que o sistema de cotas busca a negativa da etnia mestiça, fazendo o candidato declarar-se outra cor que não a sua, configurando-se a intolerância correlata. Aliás, a própria ONU selecionou o movimento pardo-mestiço brasileiro a participar da Conferência Mundial de Revisão desse texto. E eu digo mais ainda, excelências. No Canadá, eles expressamente reconheceram a identidade, a etnia mestiça, como uma população nativa. Ora, se a ONU, o Canadá, reconhecem, por que o Brasil, o país caracterizado pela diversidade de povos, credos, religiões e etnias, quer negar a identidade mestiça? Isto configura, além de intolerância correlata, o próprio racismo. Ironicamente, o mesmo que está tentando se combater. Excelências, o que aqui se discute não diz respeito apenas às universidades públicas, ou os que recebem ou não os benefícios sociais. O que se está em pauta hoje nessa Suprema Corte é se irá concretizar a extinção da identidade mestiça, o desaparecimento estatístico e a negação de mais de 80 milhões de brasileiros. Vossas Excelências, o que só pedimos hoje aqui é o direito de ser reconhecido pardo como pardo, mestiço como mestiço e não negro. Encerro o meu discurso falando uma pequena história. Arriscarei, inclusive, a identificar minha jovem idade perante essa corte, experiente corte, que mais um dia está fazendo história. Ao ingressar na universidade pública, já existia sistema de cotas. E no primeiro dia de minha aula, eu lembro que a professora pediu para que cada um contasse um pouco de si. E se era ingressante de cotas ou não. Será que isso promove a igualdade, a democracia? Excelências, o movimento pardo-mestiço brasileiro não acredita nisso. Eu, na época como estudante, e hoje como profissional, também não. Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Bem, a partir de agora, há um grupo de amigos da Corte. Ainda há um desse mesmo grupo posicionado de modo convergente ao ponto de vista do requerente. Ainda há a doutora Wanda Marisa Gomes Siqueira. Pergunto se está presente. Bem, a doutora Wanda Marisa Gomes Siqueira, amiga da Corte, falará pelo movimento contra o desvirtuamento do espírito da política de ações afirmativas nas universidades federais, Instituto de Direito Público e Defesa Comunitária Popular. Vossa Excelência também disporá do tempo de até 15 minutos para sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade para cumprimentá-lo pela presidência desta Corte e desejar êxito em questões, todas as questões constitucionais aqui trazidas, que sejam decididas de forma justa e poética, como ensina o professor Henry, e Vossa Excelência tem também um veio artístico, quando muitas vezes ouço falar poeticamente.
quero fazer uma distinção a todos os ministros, a minha conterrânea, recentemente empossada, e desejar sucesso e pedir a Deus que os inspire nesse julgamento. O que venho eu fazer aqui? Em primeiro lugar, eu fiquei satisfeita de ver a imagem de Cristo ainda neste tribunal. Lá no Tribunal do Rio Grande do Sul, ela foi retirada. Talvez porque ele tenha, esse homem filósofo, visionário, utópico, há mais de 2000 anos atrás pregou justiça social e foi crucificado. A questão da escravidão, que os colegas que me antecederam falaram, ela é milenar. Eu fui professora de História durante muitos anos e lecionei para alunos de escola pública, negros, brancos, índios, mamelucos, pobres, ricos, e nunca vi, antes deste programa de ações afirmativas com corte racial, qualquer sentimento de dor ou de injustiça de um estudante diante de uma reprovação como tenho percebido agora. Eu advogo no Tribunal Federal do Rio Grande do Sul, da 4ª Região, e na Justiça Federal há mais de 30 anos na defesa de estudantes, desde a época da Lei do Boi. E lá, na década de 80, eu ainda jovem advogada, tive a oportunidade de questionar o desvirtuamento do espírito daquela lei, que reservava 50% das vagas dos cursos de agronomia e veterinária para os filhos de agricultores residentes na zona rural, mas que beneficiou tão somente filhos de latifundiários. Na audiência pública em que participei, promovida pelo ministro, pela bela e sensível iniciativa do ministro Ricardo Lewandowski, e que está no YouTube do Supremo, eu pude falar da minha experiência profissional com relação a esta reserva de vagas. Como jovem advogada, eu nem sabia que o TFR já havia declarado a constitucionalidade da lei do boi. Mas quis o destino que eu dissesse que a lei era inconstitucional no dia inicial, e não sei se foi, no primeiro juiz foi o Ari Pargêndero ou o Furquim, foi um dos juízes lá de primeiro grau que hoje o ministro está aqui na corte e conhece bem essa história. Eu defini a palavra agricultor. Agricultor e rurícola, fui no dicionário, eu campono, eu homem de mãos calejadas, e é para o filho deste homem que a lei foi feita. Portanto, se a lei não for declarada inconstitucional, eu não sabia que o TFR já havia declarado a constitucionalidade da lei, ela tem que ser tem que ser reconhecido o seu odioso desvirtuamento. E é o que eu venho fazer aqui. Olho para a plateia, vejo brancos, negros, ilustres juristas, e fiquei nervosa quando vi os colegas que me antecederam, porque eu sinto nesses discursos muito ódio, os discursos estão polarizados. Eu quero trazer para essa corte, que tem apreciado questões fundamentais para a sociedade brasileira, e que diariamente pela TV Justiça o povo ouve os belos votos de Vossas Excelências, trazer uma reflexão. Há necessidade, sim, de ações afirmativas, sem dúvida alguma. Mas nós vivemos num país continental onde as diferenças regionais são enormes e acentuadas. No Rio Grande do Sul, eu quero elogiar os juízes de primeiro grau e da Justiça Federal e os desembargadores do Tribunal Federal de Recursos, que no ano de 2008, quando foi instituído o Programa de Ações Afirmativas com corte racial e social na URGS, se debruçaram sobre o tema e reconheceram a tese do desvirtuamento do espírito das cotas. Recentemente, a desembargadora Marga Tessler, examinando uma questão de um estudante negro, oriundo de escola privada, porque a mãe foi faxineira na escola privada. Ele é meu cliente. Foi faxineira na escola privada para ele poder pagar seus estudos. E a desembargadora Marga e a turma, a unanimidade, reconheceu
que o acesso a níveis superiores de ensino tem que ser compatibilizado com princípios constitucionais, que é a educação é direito de todos, que a ascensão a níveis superiores de ensino dar-se-á pelo critério, rigorosamente pela ordem de classificação e pelo critério de competência. Nem é isso que nós estamos discutindo, até porque na Universidade Federal do Rio Grande do Sul houve uma burla à lei que eles mesmos criaram. A má governança nas universidades públicas tem que ser enfrentada nessa corte. A má governança é que gera esses desvirtuamentos. Em 2008, quando foi instituído o Programa de Ações Afirmativas, a decisão do Consum, que aliás os reitores legislam a seu bel prazer, tem mais de 80 estabelecimentos de ensino superior no país, e em cada um deles as normas são diferentes para a seleção de cotistas e para a revalidação de diplomas estrangeiros. Cada reitor faz uma norma. Que ontem disse foi o ministro Aires Brito que falou. A Constituição tem um artigo 37 que estabelece como princípios a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência dos atos administrativos. E os agentes públicos não podem comportar-se como se a universidade fosse o terreno da sua casa. Não esqueci essa expressão. Como se fosse o terreno da sua casa. Legislando com a velocidade dos ventos e criando injustiça e ódio onde não existia antes. Eu tenho, já ao longo da minha vida como advogada, já ouvi milhares de estudantes injustiçados. Eu sei da dor que um jovem que é preterido no concurso vestibular por normas não transparentes, por normas e documentos sigilosos que ficam fechados a 7 chaves nas reitorias, e que é preciso medidas cautelares para requisitar documentos, como a doutora Marga fez, a desembargadora Marga, determinou a requisição de documentos, e esses documentos foram examinados, eram 1.450 cotistas em 2008. A universidade apresentou apenas a documentação de 522 cotistas, e o resto nunca mais eu consegui ganhar. Desses 522 cotistas, eu mostrei na audiência pública as mansões onde moram os cotistas do Rio Grande do Sul, e não só do Rio Grande do Sul, porque o critério não é mensurável, excelências. O critério não fala em renda, como a lei do ProUni. Por que não aplicar a lei do ProUni? Que é muito mais justa e reduz as desigualdades e possibilita o acesso com muito maior transparência e inclusão aos estudantes negros. Porque se os negros, se a maioria dos pobres são negros, é óbvio que se o critério for renda, os estudantes negros terão acesso aos bancos escolares, independente de terem cursado em escola privada ou pública, mas ninguém quer esse critério porque existem interesses políticos, porque, obviamente, são lideranças de ONGs que pregam este ódio racial. E esta casa, comprometida com princípios constitucionais, da igualdade, da fraternidade, dos direitos humanos, da probidade administrativa, não há de permitir essa divisão, e muito menos incentivar o ódio, que não existia no Rio Grande do Sul e no resto do país até bem pouco tempo. Há poucos dias eu participei de um debate na TV da Assembleia Legislativa e fiquei pasma. Eram 3 agentes do governo defendendo cotas raciais para o concurso de magistério para níveis do ensino médio e fundamental. 18% das vagas foram reservadas nesse concurso, através de um parecer, fundamentado no parecer da Procuradoria-Geral do Estado, para reservar vagas para os negros. Eu pensei assim, essa reserva tem que ser para os pobres, essa reserva tem que ser social, tem que ter o cunho social, tem que ter o corte renda, basta replicar a lei do ProUni, mas essa lei não serve para os reitores, porque a resolução do Consum de 2008 foi alterada pela resolução do CEP este ano, um verdadeiro crime de improbidade administrativa. A resolução reservava vagas para alunos oriundos de escolas públicas e privadas, aliás, públicas
15% para negros e 15% para alunos oriundos de escola pública, e o CEP, ao apagar das luzes às vésperas do vestibular, alterou a resolução e guindou para os cursos de maior procura, medicina, direito e alguns outros, porque os demais nem tinham candidato pelas cotas, estudantes que não acertaram nenhuma questão nas provas objetivas de matemática, física, português, eles foram guindados ao curso superior e nós estamos nos preocupando com o ingresso, mas não estamos nos preocupando com a conclusão do curso. Então é preciso lembrar, eu gostaria de lembrar o jurista, aliás, professor Darcy Ribeiro, sociólogo, que deve estar, ele não está mais entre nós fisicamente, mas espiritualmente ele deve estar entre nós, e ele disse que os estudantes brasileiros têm que ser tratados igualmente, que uma escola de ensino fundamental e médio de qualidade, eles entram na universidade pública com maior facilidade. Ocorre que as universidades públicas têm convênios com cursos pré-vestibulares. E se sabe que quem frequenta um curso pré-vestibular lá no Rio Grande do Sul paga R$3.000 para entrar na medicina. E os alunos oriundos do colégio de aplicação das universidades, é crime de improbidade, excelentíssima Procuradora da República. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, a Procuradoria Regional de Defesa do Cidadão, recomendou ao reitor que não incluísse no edital de 2011, no vestibular, os colégios militares como beneficiários de cotas sociais. O reitor simplesmente ignorou. Ele incluiu o Colégio Militar, que é um colégio de excelência que já formou 5 ou 6 presidentes da República, e mais ainda, os colégios de aplicação das universidades. Então, o que está acontecendo é que quem estuda nos colégios de aplicação e colégio militar, entra na universidade sem acertar muitas vezes uma questão. Se quiser zerar a prova, ele zera e escreve ainda no Orkut. Estou aqui na Europa, eu mostrei fotografias de estudantes cotistas em viagem de lazer, fazendo uma volta ao mundo, em decorrência desse desvirtuamento. Então, excelências, para não me alongar mais, eu gostaria de citar a cantora argentina Mercedes Sosa, que ela diz: me gustam os estudiantes porque são a levedura del pan que saldrá del horno com toda sua sabrosura. Eu gosto de todos os estudantes. E Vossas Excelências têm compromisso constitucional de garantir educação a todos. A todos. Então, há que endurecer-se, pero sem perder a ternura jamás. Julguem para não dividir o Brasil entre negros e brancos, mas sim, incluir programas de ações afirmativas pelo critério renda, porque o problema do Brasil é a pobreza, não é a cor da pele, é a pobreza que discrimina, é a pobreza que mata, é a pobreza que tira alimentos. Também tem um outro critério mensurável, que é fazer a relação das bolsas famílias, que a Presidenta da República distribui. Esses estudantes, essas famílias que recebem auxílio bolsa, são os verdadeiros cotistas. Não se pode permitir que os reitores façam com a reserva de cotas o mesmo que fizeram no passado com a Lei do Boi, que foi revogada pelo movimento de estudantes do Rio Grande do Sul, depois de ter sido declarada constitucional no Tribunal Federal de Recursos. Doutora Wanda, tenho que interromper Vossa Excelência, mas o tempo que lhe foi concedido está exaurido. Agradeço a todos e fiquei um pouco nervosa porque não quis falar de flores, quis falar de Jesus, de amor e de solidariedade humana. Senhor presidente, na pauta de hoje, havíamos conversado sobre a possibilidade de chamar inicialmente o ProUni, né? O caso do ProUni, que está com pedido de vista meu. E a ilustre advogada fez... ela já deixou a tribuna, não adianta mais. Eu gostaria de fazer pergunta à advogada. Então, agradeço a Vossa Excelência. Né? O tempo está exaurido, da doutora Wanda Marisa. Bem, agora há 7 amigos da Corte, formando um grupo
não convergente, mas bem ao contrário, divergente da postulação do requerente. Aplicando as mesmas normas regimentais há pouco citadas, eu teria que dividir o tempo de 30 minutos, a dobra de 15 minutos, e fazer uma nova divisão pelos 7 amigos da Corte, o que daria 4 minutos e 28 segundos para cada qual deles. Como o nosso cronômetro eletrônico não marca, senão de 5 em 5 minutos, então eu conferirei o tempo de 5 minutos para cada sustentação oral. Logicamente, a menos que o próprio grupo, né, chegue a uma conclusão diferente. Como diz o nosso regimento, convencione por um modo diferente. Se não houver essa convenção interna nesse novo grupo, o tempo será mesmo de 5 minutos e eu chamo o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pela ordem, Dr. Ofi Cavalcante Júnior, para a sua sustentação oral. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, eminente vice-procuradora da República, colegas advogadas, advogados aqui presentes, advogado-geral da União, eu queria saudar as advogadas na pessoa da doutora Silvia Cerqueira, advogada baiana, negra, que muito honra a advocacia brasileira. Inicio dando um depoimento como pai, como cidadão. Tenho 2 filhos nas universidades públicas desse país, um aqui na UNB e outro na Federal do Pará. Os senhores não imaginam como eles cresceram enquanto seres humanos depois que passaram a ter a diversidade próxima de si e conhecer o diferente economicamente falando. As universidades brasileiras estavam reservadas, até então, para a classe econômica mais abastada. Hoje, as universidades brasileiras privilegiam também a questão social, a questão econômica, a partir da reserva de cotas. A Constituição que leio, senhores ministros, é diferente, talvez, pelo olhar de tolerância, pelo olhar de buscar na desigualdade a igualdade tão apregoada por todos neste país. A Constituição que eu leio, a Constituição que prega a paz, que prega a pacificação social. É diferente, certamente, da Constituição que é lida pelos requerentes. E faço questão de destacar, ainda que em pouco tempo, que esse foi o objetivo maior do Constituinte, ao destacar no preâmbulo da Constituição, o enunciar como um propósito do Brasil, ou daqueles que estavam outorgando a Constituição, ter uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. E dentro dos princípios fundantes, foi mais além no artigo 3º, e de uma forma muito clara, diz que é fundamento da República construir uma sociedade livre e justa e solidária, e promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, e quaisquer idade e quaisquer outras formas de discriminação. E vai mais além no caput do artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Portanto, quando o Constituinte quis, e disse mais um pouco, estabeleceu em relação às mulheres, esta Suprema Corte já definiu, no caso da Lei Maria da Penha, a constitucionalidade da legislação e de políticas afirmativas. E disse mais, condenou o racismo essa última e especial forma de discriminação. Portanto, a ordem constitucional não só repeliu, não só rejeitou o preconceito e a discriminação, como foi mais além, impôs ao Estado o dever de estabelecer políticas afirmativas para diminuir essa desigualdade. Nesse sentido, é muito oportuna a obra e a menção do ministro Joaquim Barbosa em seu artigo, em seu livro, Ações Afirmativas e Princípio Constitucional da Igualdade,
onde Sua Excelência fala de uma forma muito clara na importância das ações afirmativas para o ordenamento jurídico e para o equilíbrio da sociedade neste país. Mas trago aos senhores dados que foram colhidos aqui mesmo, neste Supremo Tribunal Federal, na audiência pública, que foi presidida pelo ministro Lewandowski, em que o representante do IPEA, Mário Lisboa Teodoro, nos disse, abre aspas, então nos deparamos inicialmente com dados, números sobre a desigualdade racial do Brasil, que são números contundentes. Por exemplo, um trabalhador negro ganha em média metade do que um trabalhador branco. O percentual de negros abaixo da linha de indigência é 2,5 vezes maior do que o percentual de brancos. A população negra pobre é quase 70% dos pobres. A população negra indigente é 71% do total de indigentes neste país. São dados colhidos a partir de pesquisas do IPEA. Portanto, senhores ministros, esse é o momento em que nós temos que trabalhar esta questão, em primeiro lugar, com uma reparação histórica. Negar... Já esgotou? Esgotou. Só para encerrar, reparação histórica, como a questão da justiça distributiva e, ao final, a promoção da diversidade. E eu deixo para os meus sucessores aqui na tribuna continuar essa tese. Obrigado. Muito obrigado e esperamos a rejeição da ação. Chama a tribuna Sua Excelência o Defensor Público Geral da União, Dr. Raman Tabosa de Moraes e Córdova, que também se inscreveu como amicus curiae. Vossa Excelência disporá do tempo de até 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito, a quem desejo uma excelente gestão à frente desta Corte de Justiça, dessa Corte Suprema de Justiça. Votos extensivos ao excelentíssimo vice-presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa. Excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo relator, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssima vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Duprá. A Defensoria Pública da União, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, requereu e teve deferido seu ingresso nesta ação justamente porque está umbilicalmente ligada à questão da defesa dos hipossuficientes, da defesa dos vulneráveis, dos grupos sociais hipossuficientes, enfim. Não poderia jamais passar ao largo dessa discussão, daí porque fomos admitidos e gostaríamos de contribuir com essa Corte para desde já, deixo claro, a improcedência da DPF 186 e também, por consequência, do recurso extraordinário 597-285 do Rio Grande do Sul. Inicialmente, excelências, eu ia dado o curto tempo que a Defensoria Pública da União dispõe, eu ia rebater um a um os preceitos fundamentais supostamente tidos por vulnerados no entender do partido autor, mas que, na verdade, ao contrário, muito antes, pelo contrário, eles sustentam, dão um pavimento e criam todo um ambiente para que o Brasil possa assimilar a necessidade da instituição de políticas de cotas raciais. Então, não tenho a menor dúvida de que eles todos, agregados, ao revés, eles dão, sim, sustentáculo para que as políticas de cotas sejam, sim, utilizadas em nossas universidades públicas. Excelências, causa arrepio só de pensar, só de pronunciar palavras que até não muito tempo eram lugar comum neste nosso país. Palavras como escravo, açoite, Casa Branca, Capitão do Mato, chibata e senzala, as quais foram responsáveis pelo imenso retrocesso social brasileiro. De acordo com dados do IBGE, excelências, dados de 2010, 97 milhões de brasileiros são considerados, se autodeclararam afrodescendentes. 91 milhões de brasileiros se declararam brancos. Assim, excelências, é ruim fazer essa guerra entre brancos e não é essa a nossa intenção, mas a verdade é que hoje temos uma população, em sua maioria, afrodescendente. Todavia, este não é o reflexo
do que ocorre na nossa sociedade em relação ao ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho. Muito ao contrário. Temos hoje, excelências, um salário médio também, de acordo com o IBGE, de R$ 1.850 para os brancos, isso eu posso assim dizer, para a raça branca, e temos para a raça dos afrodescendentes um salário médio de R$ 850. Então, é praticamente a metade. E não há razão alguma para esse tipo de discriminação, para esse tipo de tratamento. Esses dados são facilmente encontráveis pela internet, todos têm acesso a isso, e não é novidade para ninguém essa discriminação, essa forma nociva, perversa, de não deixar os afrodescendentes ocuparem seus lugares na sociedade. Outros números, excelência, que impressionaram a Defensoria Pública da União, e tem absolutamente pertinência com o presente julgamento, é justamente a quantidade de deputados federais na nossa casa, que representam o povo brasileiro, que se autodeclararam afrodescendentes. São apenas 43 nessa legislatura e eram 25 na legislatura passada. 43 que representam, na verdade, 8,3% dos deputados que representam fisicamente a população negra desse país. Então, isso equivale a dizer que temos 470 ou 92, aproximadamente, 91,7% de brancos representados. É claro que o Congresso Nacional, a Casa do Povo, a Câmara dos Deputados em especial, representam o interesse de todos. Mas a verdade é que fisicamente não há negros lá. Lá, 8% estão representados. E isso significa que a população negra não consegue ocupar as cadeiras, a representatividade da população brasileira. E aqui eu peço licença, de forma muito respeitosa, para trazer um exemplo do ministro Joaquim Barbosa dessa Corte, que chegou ao posto de ministro do Supremo Tribunal Federal e representa um ministro efetivamente afrodescendente. Dessa forma, me desculpe se eu estiver errado. Tenho que... Só para concluir, excelência, só para apenas... tempo. Certo. Existem hoje no Brasil, com dados de 2009, 35 instituições de ensino que já aplicam as cotas, o que significa uma excelente medida já para inserir a sociedade os estudantes afrodescendentes. Então, um retrocesso, isso seria muito ruim para o progresso social. Então, dessa forma, a Defensoria Pública agradece a atenção de todos. Desculpe pela... Obrigado, Vossa Excelência. Tive que dizer pelo exaurimento do tempo. Falará pelo Amicus Curiae, Associação Direitos Humanos em Rede Conectas Direitos Humanos, o doutor Edio Silva Júnior. Também, doutor Edio, 5 minutos. Excelentíssimos senhores ministros, senhoras ministras, ilustre representante do Ministério Público, os advogados, me permitam, nesses 5 minutos, primeiro dizer da honra de ocupar essa tribuna e me manifestar, ouvir atentamente as narrativas da requerente, me manifestar especificamente sobre uma delas, porque esse tempo irei compartilhar com os outros colegas. A narrativa segundo a qual o Brasil era um paraíso racial até o debate das ações afirmativas. Tudo leva a crer, e as pessoas, e eu creio que a advogada da requerente pode ter ingressado em universidades antes do debate das ações afirmativas, quando negros entravam nas universidades exclusivamente para serem vigilantes, profissões dignas, honrosas, vigilantes, cozinheiros, B10, serviçais, o Brasil era feliz. E nós mesmos, negros, não sabíamos o quanto nós éramos felizes. O Brasil era feliz, tudo ia bem. Tudo funcionava bem, o direito de igualdade estava sendo muito bem aplicado, as pessoas estavam contentes, as pessoas estavam felizes. Agora, com o debate das ações afirmativas, o Brasil não vai bem. Com o debate das ações afirmativas, a genética consegue olhar para um sujeito como o cantor Neguinho da Beija-Flor, que nós chamamos entre nós, ativistas do movimento negro, de negro de último tom, porque mais preto impossível. A genética olha para o Neguinho da Beija-Flor e conclui, ministros, que o Neguinho da Beija-Flor é eurodescendente. E quem sabe até poderia usar uma placa luminosa para que à noite um mau policial, ao identificá-lo, dissesse: não, eu estou equivocado, é um eurodescendente, eu não vou agredi-lo, eu não vou dar tapa na cara dele, eu não vou tratá-lo presumivelmente como um bandido. É isto que o debate das ações afirmativas quer nos propor aqui. As ações afirmativas
são uma invenção nacional. Há aqueles que equivocadamente querem atribuir a ação afirmativa como uma invenção americana. Nós tínhamos, em 1931, no governo Getúlio Vargas, a primeira aprovação de uma lei de cotas que está hoje até na CLT, depois veio a lei do boi, depois na vigência da Constituição de 88 teve cota para portador de deficiência, cota para mulher, cota para empresa de capital nacional, o princípio tributário da capacidade contributiva. Nunca houve insurgência no Brasil contra o princípio da ação afirmativa aplicado a qualquer outro segmento. Não por mera casualidade agora, o racismo cordial é assim. Quando um princípio jurídico é secularmente aplicado a qualquer outro segmento, mas ele passa a ser aplicado para beneficiar a população negra, agora é um problema insuperável. É um problema insuperável. Quem são os negros? E agora nós não somos a favor da ação afirmativa, mas ela é tão problemática que ela é inaplicável. Essa narrativa que eu ouvi aqui, com respeito, mas me permita, requerente, me contrapor a ela pela sua inconsistência, pela sua hipocrisia. O programa de ações afirmativas, ministras, ministros, ilustre doutora Débora Duprá. O programa de ações afirmativas hoje é praticado por uma centena de instituições de ensino superior, além da minha faculdade, me permito dizer aqui, na presença do nosso reitor, o José Vicente, da Universidade Zumbi dos Palmares, além da nossa, são 100 instituições de nível superior que adotam cotas ou outras formas de ação afirmativa. Qual é o resultado concreto, palpável? E nós temos certeza de que o resultado é esse, porque são vários os órgãos de imprensa que sistematicamente tentaram desqualificar as políticas de ação afirmativa. Os jovens que entram pelo sistema de cotas têm rigorosamente o mesmo desempenho dos que entram pelo sistema universal. E eu diria mais, ministro, presidente Aires Brito, que com a sua sensibilidade compreenderá o que eu estou dizendo aqui, como os nossos jovens não chegam a bordo de universidades, não chegam em universidades a bordo de carros importados, com jeans de marca, nem com segurança, chegam muitas vezes sem ter a certeza de que vão ter as 3 refeições que a Organização Mundial de Saúde recomenda como necessárias à subsistência humana. O fato deles terem a mesma nota me leva a crer que o seu desempenho é superior, porque eles estão ali e têm nesta oportunidade, a única ou última oportunidade para não irem para o tráfico de drogas. Eu não quero aqui invocar um discurso religioso, mas eu diria, feliz do país em que os seus jovens querem estudar. Nós não queremos apenas figurar como marginais, como bandidos em papéis subalternos. Nós queremos estar aqui e temos orgulho de ter aqui o ministro Joaquim Barbosa, que é um dos melhores quadros jurídicos que nós conhecemos, representando com tanta dignidade a nossa comunidade aqui. E eu quero finalizar, antes que Vossa Excelência me peça encerrar, eu quero lembrar uma passagem de muita dignidade do Poder Judiciário brasileiro. Em 1824, uma escrava, Liberata, presidente, bateu às portas do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. À época, Liberata vinha de uma instância, da instância do Porto de Paranaguá. E a segunda instância era o Tribunal do Rio de Janeiro, o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. Liberata vinha com uma demanda insolúvel. Em 1824, 64 anos antes da abolição da escravatura, ela disse: meu senhor me prometeu a liberdade. Eu fui estuprada durante 40 anos, eu não pude sustentar a minha família, eu não pude criar meus filhos, eu tive que criar os filhos do meu senhor. Expirou o prazo e ele não me deu a liberdade. Não me deu a liberdade. Os juízes tinham em mãos a possibilidade de reconhecer, então, que um semovente, que era como o Código Comercial nos tratava até 2 décadas atrás, havia um contrato entre um semovente e um ser humano, não era possível um contrato. Os juízes invocaram uma lei de 1789, segundo a qual o direito romano, que eu aprendi, entre outros, com o meu professor na graduação, ministro Lewandowski... Peço para Vossa Excelência concluir. Os juízes chegaram à conclusão de que ali havia uma declaração unilateral de vontade. Se uma escrava, em 1824, podia confiar num poder judiciário, nós que estamos hoje aqui não tem nenhuma dúvida do conteúdo de justiça que os senhores irão tomar nessa ação. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Irão tomar nessa ação. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Falará pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental o Dr. Humberto Adame Santos Júnior. Muito boa tarde, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Adame. Adame.
Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, vou rapidamente por causa do tempo, quero prestar as homenagens pela vossa posse, assim como o ministro Joaquim, e já vamos direto ao assunto, porque é muito curto o tempo. O que nos coube enfrentar aqui é como chegamos até aqui, como chegamos nesse momento onde a comunidade afrodescendente espera o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, a respeito da constitucionalidade das cotas, da ação afirmativa e de todo o sistema que o Brasil vem desenvolvendo de algum tempo para cá, de inclusão do afrodescendente, assinando os tratados internacionais há muito tempo, mas na prática deixando que os resquícios da escravidão permaneçam até hoje, como alguns dos meus pares já falaram aqui. Eu queria citar, então, que não foi a Universidade de Brasília que iniciou o sistema de cotas. Foi, na verdade, a Universidade do Estado de Rio de Janeiro, a UERJ, há 12 anos atrás. E lá já tivemos algumas ações diretas de inconstitucionalidade que não chegaram ao julgamento. Mas, quando começamos lá, ministro Fux, foram 300 os mandados de segurança que foram impetrados contra o sistema de cotas da UERJ e 260 liminares, dizendo que a cota era inconstitucional. E todas elas foram depois superadas pela liminar do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Essa experiência vem sendo importante, né, na medida que tem trazido ao conhecimento da Corte tudo que tem sido feito em matéria de ação afirmativa. E, nesse ponto, a audiência pública convocada pelo ministro Ricardo Lewandowski foi absolutamente fundamental, porque trouxe um conhecimento muito maior do que vai ser possível daqui da tribuna sequer mencionar. Mas foi tudo, foi um freio de arrumação daqueles que são contra a ação afirmativa para negros no Brasil e, na verdade, organizou, porque eles sumiram. Sumiram aqueles que diziam que não se podia fazer ação afirmativa para negro no Brasil porque era a importação do ódio racial norte-americano, que os cotistas negros iam se transformar em profissionais de segunda categoria e que nós estávamos, na verdade, trazendo a Ku Klux Klan para dentro do Brasil e dividindo o Brasil entre negros e brancos, entre pretos e brancos, como se ouviu daqui. Não aconteceu nada disso. E a audiência pública, em uma série de experiências trazida pelas universidades que implementam a ação afirmativa, já expôs isso na audiência pública. Vieram vários reitores, vieram vários representantes da Universidade Pública Brasileira, em suas várias experiências, né, dizer o seguinte: os cotistas passaram, não aconteceu nada disso. O ódio racial que se dizia dia a dia em grandes grupos da imprensa, em grandes jornais diariamente, denunciando essa importação racial, não, os cotistas passaram, entraram na universidade, não houve comoção nenhuma, estudaram, aprovaram e, diga-se de passagem, já estão formados. Os cotistas, enquanto se discute a constitucionalidade da ação afirmativa e das cotas, eles já se formaram. Eles já se formaram, eles já estão aí em mais de 150 instituições do Brasil. Então, eu quero dizer que essa é uma data histórica, é uma data importante, e queria louvar, nesse meio tempo, a sabedoria dos vários ministros do Supremo Tribunal Federal que souberam, né, deixar que a experiência da sociedade acontecesse. Cito especificamente o ministro Mário Veloso, ministro Sepúlveda Pertença, saudoso ministro Menezes Direito. Mas acho que vejo aqui todos os ministros aqui, a sua grande maioria contribuiu em cada momento, né, em cada ação, com um tijolinho nessa grande construção de inclusão do afrodescendente no Brasil. E citaria especificamente uma das primeiras experiências, que foi o edital em 2002 do ministro Marco Aurélio, que convocou jornalistas com a especificidade de jornalistas negros
para serem jornalistas aqui no Supremo Tribunal Federal. Doutor Adame, vou encerrar. Você expirou. Então, quero dizer que naquela época ninguém reclamou quando o Supremo Tribunal Federal fez o edital que especificamente trazia, vou fazer cotas para negros. Ninguém veio ao Supremo Tribunal dizer que esse edital era inconstitucional. Portanto, desde aquela época, as cotas já são constitucionais. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Falará a doutora Silvia Cerqueira. Pois não. Gostaria de saber se o colega que me antecedeu se referiu a mim como hipocrisia, para que ficasse consignado em ata. Não, porque é um exemplo de ódio... Não é questão de ordem, eu agradeço a Vossa Excelência. Obrigada. Pelo Amicus Curiae, Movimento Negro Unificado, repito, falará a doutora Silvia Cerqueira. Senhor presidente, momento em que eu gostaria de trazer o meu abraço contido para o senhor, para o vice-presidente Joaquim, e extensivo também à ministra Carmen Lúcia. Eu quero trazer esse abraço contido. Senhor relator, senhores ministros, meu presidente, Rofi Cavalcante, da minha casa, ministra Luísa. Eu, inicialmente, primeiro porque sei que em 5 minutos não vou poder dizer absolutamente nada, e a eloquência dos que me antecederam me bastaria por si só para que eu não ocupasse a tribuna. Mas eu recebi a outorga do Movimento Negro Unificado, do novo coletivo negro, que são os cotistas da UNP, e recebi a outorga também dos meus ancestrais, né? Aqui está a mãe de cotistas e avós de cotistas. Então, eu aqui represento esta mulher que gerou filhos e que hoje precisariam de cotas para chegarem, no mínimo, a esse Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos, no seio da OAB, e é bom que o doutor Fi esteja aqui, um debate muito profundo, capitaneado pela Comissão Nacional de Promoção da Igualdade do Conselho Federal, onde, na condição de subrelatora, eu pude fazer alguns questionamentos, só farei um, para ser fiel aos meus cotistas, que eu quero fazer um registro especial, dizendo o seguinte: a questão do combate ao racismo e a questão das cotas, é saber, das cotas especificamente, é saber se negros e negras descendentes de etnias africanas sofreram e sofrem restrições e discriminação social no Brasil e se é juridicamente possível, à luz da Constituição, mitigar os efeitos dessa discriminação, tratando-os desigualmente através de política afirmativa de acesso às universidades públicas. A resposta não é sentimental, mas sim objetiva. Todas as pesquisas demonstram, através de números, que eu não vou poder citar aqui porque não tem tempo, a desigualdade a que estão submetidos nossos concidadãos negros e nossas concidadãs negras, para além da desigualdade econômico-social. Vale registrar ainda que numa avaliação com os estudantes cotistas, eles nos trazem essa informação de que a questão étnica ingressou na pauta da UNB obedecendo à sua gênese democrática e libertária, né? A substituição de cotas raciais em detrimento de sociais, ela não contempla, porque a questão é a cor da pele mesmo, é a melanina. E mais ainda, é necessário na verdade, as pessoas, os alunos cotistas, todos eles saíram com bons resultados. Isso já está perfeitamente comprovado. E antes que eu não consiga concluir, eu quero trazer para as pessoas que estão aqui nessa tarde a pequena história.
Uma aluna cotista da UNB, que é a aluna Natália, ela hoje, durante o almoço, ela me contou uma história que muito me impressionou. Ela me disse o seguinte: doutora Silvia, a gente leva uma vida tão dura, nós negros que vivemos nas periferias e nas comunidades, que quando a gente entra na escola e que as pessoas perguntam assim, mas como é que vocês tiveram bons resultados depois de ingressarem através das cotas? Aí ela diz, veja bem, isso aqui para nós é fichinha, porque estudar é bom. Muito obrigada pela improcedência da DPF. Obrigado a Vossa Excelência, doutora Silvia. Falará o doutor Tiago Bottino, na condição de amicus curiae, pela educação e cidadania de afrodescendentes e carentes. Carentes? Sim. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, na divisão de temas com os demais amites, me coube falar não do passado, como o doutor Edio e a doutora Adame falaram, não do presente, como a doutora Silva falou, mas do futuro. Eu vou falar de 3 pontos. Primeiro, uma confusão muito comum que está feita, foi colocada aqui, de que cotas sociais poderiam substituir cotas raciais. São ações com finalidades distintas, são ações afirmativas que geram resultados distintos. Cotas sociais diminuem uma desigualdade social, cotas raciais diminuem uma desigualdade racial. O fato é que 300 anos de escravidão fizeram com que jovens negros não pudessem aspirar ao exercício de papéis sociais relevantes, como foi colocado aqui. E é verdade, não há modelos, não há estereótipos negros de sucesso. E o fato é que jovens negros hoje são tão conscientes da sua condição de negros, da sua raça, que o sucesso de jovens brancos, pobres, não significa nada para eles. Não diz nada para eles. O que diz algo para eles é ver uma pessoa com as mesmas características dele alcançar uma posição de prestígio e de respeito na sociedade. Em segundo lugar, foi dito na inicial da ADPF que o mecanismo de cotas vai despertar um ódio racial. Esse argumento terrorista é falso, é mentiroso. 10 anos de ações afirmativas nesse país mostraram que não houve nenhum incidente decorrente da aplicação desse mecanismo. As cotas não aumentam o racismo. Ao contrário, elas são capazes de diminuir esse racismo. Hoje existe racismo. E existe racismo por quê? Porque nós temos uma história, nós temos um passado escravocrata. E as ações racialmente neutras não foram capazes de mudar essa realidade. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos construir um novo passado, mudando o presente. Se a partir de hoje adotarmos mecanismos que sejam capazes de permitir que pessoas negras ocupem postos importantes de relevância social, de relevância econômica, que sejam advogados, que sejam médicos, economistas, executivos, quando for normal entrar no Congresso Nacional e ver 200 negros, ou entrar numa universidade e ver vários professores negros, ou entrar em qualquer lugar e haver tantos negros quanto os brancos, aí sim a característica de ser negro não será relevante, porque hoje ainda é, e tem que deixar de ser. E é isso que diminui o racismo numa sociedade, quando desaparece essa consciência racial. E ações afirmativas, então, não são, ou não estão só relacionadas a quem nós fomos, mas quem nós queremos ser, como sociedade. Essas medidas são realmente capazes de transformar o nosso país. Quanto tempo vai levar? 10 anos? 20 anos? 50 anos? Ninguém aqui é capaz de dizer quanto tempo vai levar desde a adoção desses mecanismos para que desapareça essa consciência racial. Ninguém é capaz nem de dizer se um dia isso irá, de fato, acontecer. Mas existe uma passagem num livro de Eduardo Galeano que diz que a utopia fica no horizonte. E cada vez que ele caminha 2 passos em direção ao horizonte, o horizonte se afasta. E ele anda mais 10 passos e o horizonte se afasta mais 10 passos. E ele pergunta então, para que serve a utopia se eu não alcanço? Serve para isso. Serve para fazer com que ele possa caminhar.
E o que a Educafro pede hoje aqui ao Supremo Tribunal Federal é que permita que a sociedade brasileira dê esse passo. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência, doutor Tiago Bottino. Bem, o último inscrito e admitido como amicus curiae é a Associação Nacional dos Advogados Afrodescendentes, ANAAD, em cujo nome falará o doutor Márcio Tomás Bastos. Senhor presidente, senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, senhora procuradora, depois que quase tudo foi dito, e dado a exiguidade do tempo, eu poderia não ter vindo a esta tribuna. Afinal de contas, já apresentei memorial, afinal de contas, cumpri todas as obrigações profissionais com que fui honrado pela Associação Nacional dos Advogados Afrodescendentes. Gostaria de dizer uma palavra sobre esse mandato, que me orgulhou muito, porque, afinal de contas, os integrantes dessa associação são homens e mulheres que aprenderam na própria carne duas coisas. Primeiro, como é difícil, sendo negro, formar-se em direito. E segundo, a grande vantagem comparativa que existe quando se consegue alguém formar-se em direito. E venho mais, para dizer do meu orgulho e da minha alegria de ver o Supremo Tribunal Federal do Brasil cumprindo a sua função precípua e que é de velar pela Constituição e fazendo com que a Constituição mergulhe na fluência da história brasileira. Como ela fez, esta egrégia corte, como ela fez em relação aos anencéfalos, à união homoafetiva, às células-tronco, à demarcação das terras indígenas Serra do Sol, Raposa Serra do Sol. Em todas essas, o índio, a mulher, o negro, o deficiente físico, foram amparados e foram mantidos na posse dos seus direitos pelo Supremo Tribunal Federal, por essa egrégia corte. E hoje nós estamos vivendo um momento histórico, o momento de trazer o negro para viver sob esse amparo, dizendo que as ações afirmativas consistentes nessas cotas, que há mais de 10 anos melhoram a cor dos álbuns de formatura no Brasil, que deixam de ser exclusivamente brancos e passam a ser mesclados e começam a ser mais negros. É a oportunidade histórica que nós temos hoje de dizer que, ao contrário das proposições abstratas dos arguintes e dos seus amici curiae, nós temos concretamente a história do Brasil para mostrar a existência desse déficit enorme, a existência de 300 anos de escravatura, como um peso que amarrou essas pessoas a quem se quer dar, começando com as cotas, a quem se quer dar a possibilidade de igualdade na linha de largada. É só isso que se quer fazer. E nós, aqui nesse julgamento, estamos filiados a uma longa tradição, a uma milenar tradição que vem de Aristóteles, a tradição da justiça desigual para os desiguais, da justiça distributiva. E queremos chegar ao quê? Queremos chegar à igualdade de oportunidades, para que as pessoas corram, para que as pessoas disputem, para que essas pessoas lutem, trabalhando sempre o mais possível com a igualdade das condições prévias. Era isso, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, que eu acredito que me coubesse dizer nessa tarde que me parece memorável. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Márcio Tomás.